Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós falaremos sobre a FAP, Psicoterapia Analítico-Funcional. A FAP é uma das terapias da terceira geração, da terceira onda, e foi proposta pelos autores Kohlenberg e Tsai. A FAP utiliza a relação terapêutica como meio primário para modificar os comportamentos clinicamente relevantes do cliente. A ideia principal da FAP é a de que o cliente se comporta em relação ao terapeuta de uma maneira muito semelhante ao modo como ele se comporta com outras pessoas que são significativas em sua vida. Dessa forma, as mudanças de comportamento que ocorrem em sessão teriam grande probabilidade de ser generalizadas para outras situações sociais. A FAP tem sua base na investigação de como o reforçamento, a especificação de comportamentos clinicamente relevantes e a generalização poderiam ser obtidos dentro das limitações de uma situação típica de tratamento em consultório, ou seja, dentro de uma sessão de terapia. A modelagem direta e o fortalecimento de repertórios comportamentais mais saudáveis, mais adaptativos, através do reforçamento, são dois pontos centrais dentro do tratamento analítico comportamental. O reforçamento refere-se a todas as consequências ou contingências que vão afetar a frequência de um comportamento, ou seja, vão fazer com que essa frequência aumente ou diminua. O reforçamento tem um caráter adaptativo, tendo em vista que somente as espécies cujo comportamento fosse fortalecido pelas suas consequências puderam adaptar-se a um ambiente em constante mudanças e assim sobreviver. Por isso, o reforçamento é resultado da evolução. Posto isso, é importante a gente saber diferenciar reforçamento natural de reforçamento arbitrário. Os reforçamentos naturais e arbitrários, eles têm 4 pontos que se diferem. O primeiro deles é quão ampla ou estreita é a classe de respostas, que diz respeito a que o reforçamento arbitrário sempre vai especificar um desempenho estreito, um desempenho específico, enquanto o reforçamento natural ele é contingente a uma ampla classe de respostas. Então, de diversas formas eu sou capaz de produzir o reforçamento natural, enquanto o arbitrário ele vai sempre especificar um desempenho específico. Outro ponto seria o comportamento desejado, o comportamento final, ele existe no repertório da pessoa? No reforçamento natural, ele sempre vai iniciar com um desempenho já existente no repertório da pessoa, enquanto o reforçamento arbitrário não leva em conta no mesmo grau do reforçamento natural o repertório comportamental que a pessoa já tem. Um terceiro ponto é: quem proporciona o reforçamento é o primeiro beneficiado? Isso porque, geralmente, o reforçamento arbitrário ele produz mudanças de comportamento na pessoa sendo reforçada que somente beneficiará a pessoa que faz o reforçamento. E essa é uma das características prejudiciais do reforçamento arbitrário, porque em muitos momentos pessoas podem usar da má-fé para prejudicar outras, manipulando elas através do reforçamento arbitrário. Um quarto ponto seria: para o comportamento que está sendo apresentado, o reforçador oferecido é típico e comumente presente no ambiente natural? Isso porque reforçadores naturais são partes mais estáveis e fixas do ambiente natural do que os reforçadores arbitrários. Um exemplo: um pai promete dar R$ 10 cada vez que a filha praticar piano. Esse exemplo é um reforçamento arbitrário. Agora, se a filha, simplesmente tocar pela música criada, isso seria um exemplo de reforçamento natural. Toda vez que ela tocar a música, ela vai poder ouvir aquela melodia, ela vai poder curtir aquele som. Recapitulando, as características do reforçamento natural são: primeiro, fortalece uma ampla gama de classe de respostas. Segundo, leva em conta o nível de habilidade do indivíduo. Terceiro, beneficia primariamente a pessoa sendo ela a reforçada. E quarto ponto, ele é típico e de ocorrência comum no ambiente natural da pessoa.
Além do reforçamento, a análise do comportamento é caracterizada por sua atenção à especificação dos comportamentos de interesse, ou comportamento clinicamente relevantes, os famosos CRBs da FAP. O termo comportamento clinicamente relevante, ou CRB, inclui tanto os comportamentos problema como os comportamentos finais desejados do nosso cliente. Podemos citar como componentes da especificação de comportamento clinicamente relevante a observação e a definição comportamental. A observação apresenta-se como um dos pré-requisitos para que a gente possa fazer a definição comportamental dos comportamentos clinicamente relevantes. A definição comportamental dos CRBs, ela se refere aos comportamentos que são relacionados ao problema que ocorrem durante a sessão e desta maneira podem ser diretamente observados e os terapeutas e observadores, eles devem ser cuidadosamente selecionados de forma que eles mesmos tenham em seu repertório comportamental os comportamentos finais desejados para os clientes, né? Ou seja, os comportamentos que a gente quer que aquele cliente emita. A generalização, ela configura-se como uma preocupação que é fundamental do terapeuta, pois a terapia ela só será eficaz quando o cliente não apenas melhorar dentro do setting terapêutico, dentro do ambiente terapêutico, mas que esses ganhos possam ser generalizados ou transferidos para a sua vida cotidiana. Os ambientes, eles são comparados com base no comportamento que eles evocam, ao invés das suas características físicas. Se eles evocarem o mesmo comportamento, eles são funcionalmente similares. Portanto, a generalização ela é um dos objetivos principais quando a gente utiliza a FAP. A gente não apenas quer ver o comportamento de progresso do nosso cliente dentro do setting terapêutico, mas a gente quer ouvir ele relatando que emitiu esses comportamentos também fora do setting terapêutico, na sua vida cotidiana. A referência bibliográfica utilizada para a aula de hoje foi o livro Psicoterapia Analítico-Funcional, Criando Relações Terapêuticas Intensas e Curativas, o capítulo 1, dos autores Kohlenberg e Tsai. Obrigada por ter assistido à aula.